A graça e a paz de Jesus Cristo seja muito bem-vindo ao canal Palavra da Vida, que compartilha devocionais, leituras de livros e meditações e estudos nos capítulos da Bíblia. Hoje é dia 28 de abril, é uma segunda-feira. Nós estamos usando os últimos dias de abril para realizar um estudo breve na carta que Paulo escreveu aos Efésios. Vamos lembrar que nesse mês de abril de 2025 nós fizemos o estudo do Evangelho de Lucas, do capítulo 1 até o capítulo 24, do dia 1 até o dia 24, na direção do Espírito Santo, tendo em vista que nesse mês nós comemoramos a Páscoa na semana passada. Então, falamos a respeito do Evangelho de Lucas para falar a respeito da obra de Jesus, que morreu na cruz e passou a ser o nosso Cordeiro da Páscoa, aquele que morreu por nós para nos dar a passagem do pecado para a vida eterna. Vamos lembrar que Páscoa significa passagem, significa passar por cima. Vamos lembrar que no Antigo Testamento o povo de Israel estava no Egito como escravo e o faraó, que era o rei do Egito, não queria deixar que o povo hebreu partisse para irem para a terra prometida por Deus. Então Deus estabeleceu um castigo para os egípcios, dizendo: matem um cordeiro, peguem o sangue e passem pelas portas. O anjo da morte hoje passará, e quando ele passar e vir a marca do sangue, ele vai passar por cima daquela casa e vai para outra casa. Então os hebreus escaparam da morte dos primogênitos. Quando o anjo da morte não via a marca do sangue, entrava naquela casa e o filho primogênito foi morto, bem como também os primogênitos de todos os animais. Depois que os primogênitos dos egípcios foram mortos, Faraó, gritando, disse: vão embora. Então aquele povo recebeu a ordem de fazer pães asmos. O que são pães asmos? Pães sem fermento. E eles levaram os seus pães para a sua viagem em direção à terra prometida e com isso passou-se a ter a Páscoa, a memória de que o anjo da morte passou por cima. Quando Jesus morreu, ele morreu na data da Páscoa, assumindo a posição do cordeiro. Foi o sangue dele que agora ficou como a marca de que a morte passa por cima de todo aquele que recebe a Jesus como Salvador. Feitas essas observações aqui no início desse vídeo, nós estamos lendo Efésios, e Efésios nos fala sobre o mistério de Deus para a humanidade. E quem leu juntamente comigo os capítulos 1 e 2 pôde perceber que em Efésios Paulo revela que Jesus é o mistério de Deus para a humanidade. Ele explica no capítulo 1 e no capítulo 2 que Jesus é o mistério de Deus para a humanidade. Então, no capítulo 3, ele nos fala que o mistério de Deus, que é Jesus, alcançou os gentios. A multiforme sabedoria de Deus, ou seja, a sabedoria de Deus que assume várias formas de agir, encontrou na morte de Jesus uma maneira de alcançar também os gentios, aqueles que não eram judeus, aqueles que não são judeus. E agora no capítulo 4 de Efésios, Paulo vai nos falar a respeito da unidade da fé e dos ministérios que existem. Vamos ler aqui Efésios capítulo 4. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação com que fostes chamados. 2. Com toda a humildade e mansidão,
com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então nós vemos aqui, ele faz um rogo, né? Quando alguém faz um rogo, está dizendo assim: eu rogo para vocês que vocês andem como é digno da vocação com que vocês foram chamados, com humildade, com mansidão, com longanimidade. Longanimidade significa paciência, porque longanimidade é longo ânimo. Então é a habilidade de ter longo ânimo, significa ter paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Então Paulo aqui em Efésios no capítulo 4 chama o povo para ter unidade, que todos eles andem em humildade, andem em mansidão, andem com tolerância, paciência uns em relação aos outros, que eles tenham amor uns pelos outros. Ele diz: essa é a vocação daqueles que seguem a Jesus, que sejam humildes, ou seja, que não exista nenhum orgulho, soberba, prepotência, arrogância em relação ao tratamento que vocês dão uns aos outros. Isso pode parecer muito básico, mas quantas igrejas existe orgulho de algumas pessoas porque ocupam cargos eclesiásticos? Quantas pessoas, às vezes, porque fazem parte de um coral, porque fazem parte de algum trabalho ministerial, julgam que são melhores em relação aos seus irmãos? Então, a questão da humildade, quando nós lemos Efésios capítulo 4, nós temos que pensar que Paulo está nos chamando a atenção para a unidade da fé. Se no capítulo 1 e 2, Paulo traz a revelação do mistério de Deus, que é Jesus morto por nós, trazendo a salvação para todos, tanto para judeus quanto para os gentios, ou seja, para os não-judeus, aqui no capítulo 4, Paulo vai começar a falar a respeito de como funciona essa unidade da igreja. Essa unidade, se Jesus quebrou a parede da separação entre judeus e gentios, abrigando os gentios para que também recebessem, para que também recebam a salvação, para que também façam parte do corpo de Cristo. E nós lemos no capítulo 2 que agora nós somos concidadãos dos céus. Aqui no capítulo 2, veja, Efésios capítulo 2, aqui no versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, se agora nós somos concidadãos dos céus, é necessário que exista unidade dessa igreja. E para que exista unidade, é necessário que exista a humildade de todos, mansidão, paciência e amor, de uns suportarem uns aos outros, porque isso guarda a unidade do Espírito. O Espírito, em letra maiúscula, representa o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus é único, ele é um só. Então, se todos realmente estamos ligados ao Espírito Santo, não deve existir separação, mas deve existir união, unidade pelo vínculo da paz. E Paulo fala isso prosseguindo no versículo 4. Por que a unidade é importante? Porque há um só corpo. Quando ele fala que há um só corpo, nós já lemos no capítulo 2 que, por meio de Jesus ter morrido na cruz, ele uniu a todos, formando um corpo único. Nós fazemos parte do corpo e Cristo é o cabeça. Aqui em Efésios, no capítulo 1, nós vemos essa ideia de que Cristo é o cabeça no versículo 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Versículo 23, que é o seu corpo,
a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, lá no capítulo 1, nós vemos aqui, nos últimos versículos, que Jesus é o cabeça da igreja e a igreja é o corpo de Jesus. Então, quando lemos aqui em Efésios 4, no versículo 4, que há um só corpo, esse corpo é o corpo da igreja e um só Espírito. É o Espírito de Deus, ele é o Espírito único, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. A nossa esperança é que Jesus voltará, e a nossa vocação é aguardarmos a vinda dele, e enquanto estamos aqui, anunciar o reino dele. É a nossa vocação. Nós fomos chamados, vocacionados, preparados para pregar o reino dele. E versículo 5: um só Senhor, que é só Jesus, uma só fé, que é a nossa fé em Jesus, um só batismo. Nós somos batizados nas águas em nome de Jesus. E quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós somos batizados com o Espírito que é de Deus, que é um só. Versículo 6: um só Deus e Pai de todos. O Pai é um só, o Criador de tudo, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Veja que ele está sobre todos nós, ele é por todos nós. Tem algumas pessoas que dizem, Deus está comigo, mas ele não está com você. E esse pensamento não está alinhado à unidade da fé. Porque Deus não é só por mim, ou só pelo João, ou só pela Maria. Ele é por todos e está em todos. Versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então, aqui nos versículos 1 a 6, Paulo nos fala a respeito da unidade da fé. No capítulo 4, Jesus é o centro da nossa salvação. Ele é o mistério de Deus, que foi revelado nos capítulos 1 e 2 de Efésios, que trouxe a união dos gentios com os judeus, que é revelado no capítulo 3. No capítulo 3, Paulo fala que agora os gentios também são herdeiros de Deus. E aqui no capítulo 4, prosseguindo na sua carta, ele fala: e essa unidade exige que nós respeitemos, que todos devemos andar em unidade, porque existe um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, e que é por todos, que é sobre todos, por todos e em todos. Agora no versículo 7 ele fala sobre a graça. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Agora, no versículo 7, ele vai começar a falar a respeito dos ministérios, que cada pessoa recebe uma graça diferente. Graça, vamos lembrar, é o favor imerecido de Deus. Eu recebo, existe uma graça que é o favor imerecido de Deus, que é coletiva, que é geral, que é a graça de recebermos a salvação. Nenhum de nós merecia receber a salvação, mas Deus teve misericórdia de todos nós e enviou Jesus como um favor para morrer em nosso lugar. Então, nós recebemos a graça, que é um favor imerecido de receber a salvação. Esse é o primeiro sentido da graça, e nesse sentido, todos os que recebem Jesus recebem a sua graça. Essa é a graça geral. Mas existe uma segunda graça, que é a graça de termos talentos, habilidades, capacidades e dons espirituais. E nesse sentido, uns tocam instrumentos, outros falam muito bem, outros são pregadores, outros são missionários, outros fazem a obra de caridade muito bem, outros fazem visitas em hospitais como ninguém, e outros fazem visitas a presídios de uma forma que ninguém mais faria, como eles fazem. Então, nesse sentido, a graça é um favor que cada um de nós recebe, que também não era merecido, mas que Deus, pela sua misericórdia, olha para cada um de nós e nos vê habilitados para fazer alguma coisa para a glória dele.
E é nesse sentido que Paulo fala a partir do versículo 7 aqui. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Ele está falando agora a respeito de habilidades. Então ele fala assim: nós devemos andar em unidade, versículos 1 até o 6, porque existe uma só fé, um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, um só batismo, um só Espírito e um só Deus, que é sobre todos e por todos e que está em todos, mas cada um de nós recebe um dom, uma graça diferente. E agora ele vai falar sobre isso. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então cada um de nós recebeu um talento, um dom diferenciado. E agora no versículo 8 ele fala: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Isso está falando a respeito de Jesus, que quando ele subiu, ele levou cativo o cativeiro. Em outras palavras, ele venceu o pecado e nos libertou do pecado e também nos deu dons aos homens. Versículo 9. Ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Agora Paulo está dizendo, olha, antes de Jesus subir, ele desceu às partes baixas da terra. Versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele está falando a respeito de Jesus. Falando aqui que Jesus ele desceu para a terra, que ele também desceu até o inferno e também ele subiu novamente para o céu. E ele fez tudo isso para cumprir os planos de Deus. Versículo 11. E ele mesmo, esse mesmo Jesus, que tem domínio sobre os céus, sobre a terra, sobre o inferno, e depois voltou para o céu, ele tem domínio sobre tudo, ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda, por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então aqui nos versículos 7 até o versículo 14, Paulo fala que Jesus, ele derramou essa graça sobre cada um de nós. Ele fala que Jesus, ele é realmente poderoso. Ele subiu ao céu, ele venceu o pecado e levou cativo o cativeiro, ele deu dons a nós e ele também desceu às partes mais baixas da terra. Ele desceu até o inferno e ele também subiu novamente ao céu. Em outras palavras, esse Jesus tem realmente todo o poder e é ele que capacitou cada um para exercer um ministério diferenciado. E aqui ele fala quais são os ministérios. E ele fala que existem 5 ministérios. O apostolado, que são aqueles que pregam a palavra em nível global. Existem os profetas, que são aqueles que pregam a palavra em nível local. Existem os evangelistas, que são aqueles que pregam a respeito de Jesus. E existem aqueles que são pastores, que são responsáveis por cuidarem do povo de Deus, dando conselhos, cuidando da parte administrativa, fazendo visitas nas casas e apacentando o povo. E existem os doutores, que são aqueles que estudam as escrituras e fazem as explicações para que o povo possa entender qual é a vontade de Deus, para que possam seguir em uma linha doutrinária. E por que ele faz isso? Ele quer o aperfeiçoamento dos santos, versículo 12. Por que ele quer o aperfeiçoamento dos santos? Para que o ministério
aconteça. E o que é o ministério? A edificação do corpo de Cristo, a edificação de cada um de nós, até que cada um de nós chegue a ser um varão perfeito. Ou seja, Deus ele deseja que eu e você sejamos perfeitos, tenhamos uma estatura, à medida da estatura completa de Cristo. Muitas estão esquecendo que o propósito de estarmos em uma igreja não é apenas buscarmos os nossos próprios interesses. Existem algumas pessoas que vão até a igreja e elas dizem assim: eu vou na igreja porque Deus vai me abençoar e Ele vai me dar bênçãos segundo o meu interesse. Mas o propósito de Deus é que eu e você, quando fazemos parte de uma igreja, venhamos a entender que estamos ali para nos conectar a Jesus e sermos parecidos com Jesus. E ser parecidos com Jesus tem que ser feito em unidade. Eu sozinho tendo a ser egoísta. Eu sozinho, pensando apenas em mim mesmo, tenho uma tendência de pensar no meu orgulho, nos meus direitos, nos meus benefícios, nos meus privilégios, mas eu, em unidade, vivendo dentro do corpo de Cristo, tenho que lidar com o jeito do outro, a maneira como o outro pensa, as diferenças que eu tenho em relação ao outro, e eu sou desafiado a viver em unidade e a relembrar que nós temos um só Senhor, que nós fazemos parte de um mesmo corpo, que nós temos um só Espírito, que nós recebemos um único batismo e que as nossas diferenças precisam ser resolvidas quando lemos a palavra, e existem os doutores, que são aqueles que trazem a interpretação das Escrituras para que sejamos edificados. Existem os nossos pastores, que são aqueles que gerenciam esses relacionamentos dentro da igreja. Que existem aqueles que são evangelistas, que estão saindo para falar a respeito de Jesus, para mais pessoas serem trazidas para dentro da igreja. Não entender a unidade da igreja faz muitas pessoas serem egoístas com relação, por exemplo, ao estacionamento da igreja. Tem pessoas que dizem: por que essa igreja está mandando mais evangelistas para trazer mais pessoas para a nossa igreja se o estacionamento já está lotado? Não queremos mais pessoas porque a igreja já está com uma grande lotação. Igrejas que pensam assim não estão de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é pregar o reino de Jesus, o reino de Deus, que é Jesus, que é o mistério de Deus revelado para toda a humanidade. O propósito de sermos cristãos é anunciar o reino de Deus para que todo mundo conheça ele, para que ele possa voltar. Um cristão verdadeiro vai dizer Maranata. Maranata significa ora vem, Senhor Jesus. E muitos de nós estamos tão atarefados e preocupados em receber bênçãos e coisas que são para nós, para a nossa família. Não que receber bênção seja algo ruim. Nós lemos no capítulo 2 que Cristo, ele nos vivificou, ele nos ressuscitou e ele derramou sobre nós as abundantes riquezas dos céus. Então, as abundantes riquezas são uma das coisas que a obra de Jesus fez por nós. Nós recebemos abundantes riquezas que vêm do Senhor, mas esse não é o foco principal da unidade em Cristo. O foco principal é fazermos parte do seu corpo e entendermos isso. Então, alguns são evangelistas e outros são profetas, que são aqueles que trazem a palavra de correção para a igreja, e outros são apóstolos, que pregam a palavra em níveis bem amplos para que mais e mais pessoas conheçam a palavra de Deus. Mas o objetivo de tudo isso, desses 5 ministérios, o apostolado, o ministério profético, o ministério dos evangelistas, o ministério dos pastores e o ministério dos doutores, tudo isso é erguido para o aperfeiçoamento de cada um de nós.
com o propósito de chegarmos a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, como está aqui na tela no versículo 13. E aí no versículo 14, para que tudo isso? Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Quando nós não temos conhecimento, quando nós ainda estamos aprendendo, nós somos como meninos, e quando não temos toda a informação, não conseguimos ser constantes, porque não sabemos exatamente o que fazer, como sermos cristãos. Mas quando temos o conhecimento a respeito da obra de Jesus, que Ele é o mistério revelado de Deus, que Ele é a pedra fundamental e o alicerce da igreja, e quando sabemos tudo o que lemos aqui no começo de Efésios 4, que temos uma unidade, somos um corpo, onde a cabeça é Cristo e onde nós temos um único batismo, um único Espírito, um único Senhor, e temos apenas Deus como o único que está sobre todos, que é por todos e em todos, nós entendemos a unidade e entendemos que precisamos ser como Jesus e que o objetivo é alcançar essa estatura de varão perfeito. Veja que o versículo 13 é muito claro: até que todos cheguemos à unidade da fé, que todos sejamos bem unidos e ao conhecimento do Filho de Deus. O conhecimento do Filho de Deus não é conhecimento intelectual, é saber como ele é e o que ele quer que nós façamos. E aí sim, seremos varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, devemos conhecer o que Jesus quer de nós, o que o ungido de Deus deseja de cada um de nós. E quando ele fala dos 5 ministérios, o do apostólico, o profético, o evangelístico, o pastoral e o de doutores, ele está dizendo para nós que cada um de nós deve ver, deve identificar qual é o seu chamado, para cumprir bem o seu chamado. Versículo 15: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Então aqui a partir do versículo 15 está o convite. Ao invés de nós andarmos sem rumo, nós devemos antes disso seguir a verdade em amor. Vamos lembrar que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Então, quando ele fala aqui antes seguindo a verdade em amor, ele fala antes seguindo a Jesus. Ele é a personificação da verdade, ele é uma pessoa que revela a verdade. Vamos seguir a Jesus em amor. Cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, que é Cristo. Versículo 16. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação e amor. Veja que o versículo 16 fala que quando o corpo está bem ajustado, quando o corpo está ligado pelo auxílio de todas as juntas, eu faço parte de uma junta desse corpo. Quando eu estou aqui fazendo a leitura da palavra, trazendo um ensinamento, e você está assistindo para meditar juntamente a respeito dessa palavra, nós estamos tomando conhecimento a respeito do que Deus quer de nós. E nós estamos contribuindo com o reino de Deus, com o fortalecimento dessas ligações desse corpo de Cristo. Quando nós estamos buscando conhecer mais a respeito de Jesus e o que Ele quer de nós, para podermos ser mais eficientes no reino dele. Nós estamos aqui, então, trabalhando nessas juntas e segundo a justa operação de cada parte. Nós fazemos parte de um pedaço do corpo de Cristo. Outros estão pregando, outros estão louvando, outros estão fazendo cada um a sua parte em relação a essa ligação do corpo de Cristo.
E a operação vai acontecendo entre todos nós para que ocorra o aumento do corpo, para que mais pessoas conheçam a Jesus e venham para o corpo, para a sua edificação e amor. Quando nós lemos esse texto de Efésios capítulo 4, nós vamos relembrando que precisamos ter humildade e mansidão e longanimidade e amor e suportarmos-nos uns aos outros. Tudo isso está falando a respeito de termos o amor uns pelos outros e entendermos que fazemos parte de um único corpo. Versículo 17: E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. 18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. 19. Os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Então aqui Paulo faz o contraponto. Ele fala assim: eu digo isto para vocês andarem em unidade, para vocês suportarem uns aos outros, para vocês terem mansidão, para vocês terem longanimidade, que é a paciência uns com os outros. Eu falo para vocês que existem vários ministérios e os ministérios são para que vocês conheçam e se aperfeiçoem e edifiquem o corpo de Cristo para multiplicar o corpo de Cristo, porque existe o outro lado. Existem aqueles gentios que ainda não vieram a Jesus. Existem aqueles que andam na vaidade do seu sentido. Fazem o que querem, bebem e fumam e se prostituem e não querem saber nada a respeito de Deus e muitas vezes são ignorantes. Eles falam mal a respeito de mim, a respeito de você, dizendo que nós estamos jogando o nosso tempo no lixo, que estamos jogando a nossa vida fora, que não estamos curtindo o mundo, que estamos deixando a vida passar dentro de uma igreja e perdendo o nosso tempo e deixando o melhor da vida. Por quê? Porque eles estão, na tela ali no versículo 18, entenebrecidos no entendimento. Eles estão em trevas, eles não têm clareza, eles não veem a luz de Deus para compreender que todas essas vaidades dessa terra vão ficar aqui na terra e que eles estão perdendo a salvação deles. Por quê? Porque eles estão na ignorância e também porque em muitos deles existe a dureza do seu coração. Muitos deles não querem nem ouvir a pregação. Quando você vai pregar, eles já estão com o coração endurecido e dizem: não prega para mim que eu não quero escutar. Eu quero ficar exatamente como eu estou. Eles querem se manter na ignorância, imaginando que, por causa da ignorância, não vão dar contas no dia da volta de Jesus a respeito do que fizeram. Se você caiu aqui nesse vídeo por acaso e chegou até aqui, repense no que você tem feito da sua vida. Talvez você caiu aqui nesse vídeo e você é filho de crente e você está afastado do evangelho e pensando em dar uma curtida nessa vida. Repense, porque a vinda de Jesus é algo real e verdadeiro. Deus é real e verdadeiro. Ele falou no Antigo Testamento que ele tinha um mistério para resolver a comunhão da humanidade com Deus. E o mistério era Jesus. E ele cumpriu o mistério que ele prometeu no Antigo Testamento. E só que agora Jesus disse que ele voltará e que vem um fim do mundo. E agora não existe nenhum mistério. As Escrituras trazem uma revelação muito clara de que existe céu e inferno, de que Jesus voltará e que aqueles que não estiverem nele serão lançados no inferno, porque não têm comunhão com Deus. Não porque Deus quer ser cruel, mas é porque Deus dá o livre-arbítrio. Quem vai para o inferno vai pela sua própria vontade. Vai porque escolheu isso. Porque a salvação vem para todos. Agora veja o versículo 19. Esses aí são aqueles que, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução,
para com avidez. O que é avidez? É para com sede de fazer o que querem fazer, cometerem toda impureza. Aí o versículo 20: mas vós não aprendestes assim a Cristo. Ou seja, vocês não aprenderam dessa forma a respeito de Jesus. 21. Se é que o tendes ouvido e neles fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Então aqui Paulo fala no versículo 21, se é verdade que você realmente está em Jesus. Ele está trazendo a possibilidade de que alguém esteja na igreja, mas esteja fazendo coisas erradas. Talvez você não se converte porque você olha para as pessoas da igreja e diz: o meu vizinho vai sempre na igreja, ele é pior do que eu. Mas não olhe para o seu vizinho. Olhe pela sua própria vida. Vá para a igreja e ande na escritura porque você está cuidando da sua vida, da sua salvação. Por isso é tão importante cuidar, antes de cuidar da vida do outro, da própria vida. E quando for para cuidar da vida do outro, deve ser apenas para fazer o bem, para trazer a pessoa para o caminho correto, não para julgar e se comparar. Agora o versículo 22. Que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. 23. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então aqui Paulo, ele nos faz um convite. Ele fala que não sejam como os que estão no mundo, que estão vivendo em dissolução, que estão se perdendo, mas andem em Cristo. Se é que vocês realmente estão aprendendo alguma coisa com Ele, então realmente sejam transformados. Em outras palavras, a comunhão na igreja não pode ser uma comunhão vazia, que não produz mudança na nossa vida. Tem que produzir uma transformação, uma renovação do velho homem para o novo homem. O novo homem que é renovado no espírito, que tem um sentido de ser conforme a verdadeira justiça e santidade. E ele fala aqui no versículo 25, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Versículo 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. 27, não deis lugar ao diabo. 28, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com que tiver necessidade. 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. 31, toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. 32, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aqui do versículo 25 até o versículo 32, vemos que Paulo faz um resumo, apresenta o que devemos fazer para que nós possamos andar nessa unidade da fé. Que nós devemos deixar, são práticas, né? Atitudes que nós devemos tomar. Não só falar, mas deixar de mentir, falar a verdade, ter o autocontrole em relação a ódio, mágoa, ficar com ira em relação ao próximo. Não dar lugar ao diabo. Esse versículo 27, Paulo está dizendo, o diabo ele tenta o cristão. A Bíblia fala que o diabo ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então ele não consegue andar ao nosso redor, porque no Salmo 34, no verso 7, está escrito que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então ao nosso redor está o anjo do Senhor, mas ele está em nosso derredor. E se nós não ficarmos atentos e vigilantes em relação
a isso, nós podemos tropeçar. Veja aqui o texto de 1 Pedro, capítulo 5, veja o versículo 8 aqui. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Versículo 9, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então Pedro aqui nos esclarece que nós passamos por tentações porque o diabo anda em nosso derredor. E nós precisamos resistir às tentações de ficarmos chateados com os nossos irmãos, de assistirmos a alguma coisa indevida que muitas vezes aparece na tela do nosso celular com uma propaganda, com uma proposta. Ei, assista isso aqui. Que muitas vezes nós precisamos resistir a um dia mau que o nosso irmão chegou na igreja ou veio conversar conosco e foi ríspido ou foi grosseiro porque ele passou por um dia difícil e ele acabou descontando em mim, acabou descontando em você, e é necessário ter essa vigilância, ser sóbrio para perdoar e ver o que está acontecendo com outro irmão, para ter o domínio sobre a ira. Voltando lá para Efésios 4. Aqui novamente em Efésios 4, falando sobre não dar lugar ao diabo, fala sobre não furtar mais, não sair da nossa boca palavra torpe, mas só palavra que edifica, e não entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo fica triste quando nós damos lugar ao pecado, quando nós erramos o alvo. Ele é o Espírito de Deus, ele é um Espírito que é santo, e santo significa, quer dizer separado. Deus, ele é santo, ele é totalmente separado do pecado. Então, devemos também andar santos, longe do pecado, porque o Espírito Santo mora em nós. E toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias deve ser arrancado de nós para que nós sejamos antes, veja o versículo 32, benignos, ou seja, bondosos, misericordiosos, significa entender a miséria, que nós somos miseráveis e os que estão conosco também têm as suas misérias. A palavra misericórdia vem de miséria e cordes, que significa coração. Receber com o nosso coração os nossos irmãos, reconhecendo que eles têm as suas misérias e que nós também queremos ser recebidos com o coração dos nossos irmãos, apesar das nossas misérias, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, aqui o capítulo 4 de Efésios nos fala sobre a unidade da fé, que nós fazemos parte de um só corpo e precisamos prezar, zelar por essa unidade, e que existem 5 ministérios: o ministério apostólico, profético, evangelístico, pastoral e de doutores. E cada um de nós deve exercer a graça que recebeu, ou seja, o dom que recebeu segundo o dom de Cristo, para colaborar com a unidade. O objetivo de cada um dos talentos que recebemos não é para a nossa glória, para a nossa exaltação, ou para criarmos alguma separação ou divisão, mas é para usarmos em benefício dos outros, em benefício da unidade da fé, em benefício da unidade de Cristo, que é o cabeça da igreja e que é o mistério de Deus revelado para trazer a salvação para a humanidade. Um último apontamento aqui que vamos fazer é que no versículo 1 está escrito assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. Quando Paulo escreveu essa carta de Efésios, ele estava preso. Paulo foi preso 2 vezes em Roma. Na primeira vez, ele foi preso no ano 60 e no ano 62. Essas informações são só algumas informações adicionais. Você pode ler Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, você vai ler nos versículos 16 e 30 e 31 que Paulo foi preso em Roma
e que ele podia alugar uma casa. E ele ficou sob a custódia de um soldado. E ele provavelmente ficou 2 anos. Ele ficou 2 anos nessa casa e ele podia receber visitas de pessoas. Ele podia receber visitas. Vamos ler aqui esses textos. Entrando em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, vamos ler o versículo 16. E logo que chegamos a Roma, o centurião, vamos lembrar que centurião era aquele que liderava 100 soldados. O centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta com o soldado que o guardava. Então eles deram para Paulo a oportunidade de morar, desde que ele mesmo pagasse o aluguel da casa, com um soldado que o guardava. Agora vamos ler os versículos 30 e 31. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo. 31, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo sem impedimento algum. Então, os estudos bíblicos mostram que Paulo escreveu a carta aos Efésios quando ele estava nesses 2 anos, que provavelmente foi entre o ano 60 e 62. Nesses 2 anos, Paulo ficou preso em Roma e ele escreveu as cartas de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Depois, Paulo foi solto por um tempo e no ano 66 ele foi preso novamente. E em 66 e 67 depois de Cristo, ele escreveu a carta de 2 Timóteo. E lá, quando ele escreveu 2 Timóteo, ele mostra que logo depois ele morreu, provavelmente decapitado. Como que nós sabemos que Paulo foi preso na segunda vez e depois ele morreu? Porque vamos ler aqui 2 Timóteo para fechar esse vídeo. Entrando aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, vamos ler os versículos 16 e 17, que revelam que Paulo está preso quando ele está escrevendo essa carta, a segunda carta a Timóteo. Versículo 16 e 17. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Tem uma outra versão que fala assim, das minhas algemas. 17. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. Versículo 18. O Senhor lhe conceda que naquele dia, Paulo está falando a respeito do dia em que o Senhor voltar e buscar a todos nós, ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Paulo está falando, né, essa carta é a segunda carta que ele está escrevendo para Timóteo, ele está desabafando, falando para Timóteo que ele recebeu a visita de Onesíforo muitas vezes quando ele estava ali preso e que Onesíforo foi muitas vezes vê-lo. E agora vamos ler 2 Timóteo no capítulo 4. Aqui no capítulo 4, nós vemos nos versículos 6 a 8 que Paulo mostra que ele já está preparado para a morte. Veja aqui, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. 7. Combati o bom combate, acabei a carreira. Veja que ele fala, eu acabei a carreira, e eu guardei a fé durante todo o tempo. 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então aqui Paulo mostra que ele já estava pronto. Essa foi a segunda vez que ele foi preso. De acordo com os registros históricos, essa prisão de Paulo foi mais rigorosa. Nessa prisão ele ficou em uma masmorra. Alguns dizem que ele ficou numa prisão chamada Mamertina,
que era um local subterrâneo, que era frio e que era muito úmido. E Paulo ficou nessa prisão, aguardando para ser executado. Os registros falam que ele morreu decapitado, porque como ele era romano, os romanos tinham essa prerrogativa, que era, vamos dizer, uma execução mais digna. Então eles morriam de maneira mais rápida, sem dores, sem tortura. Essa é a meditação de Efésios, capítulo 4. Em resumo, devemos guardar a unidade da fé e devemos exercer os nossos dons e nossos ministérios para a edificação da igreja e devemos buscar a estatura de varão perfeito. E os nossos ministérios, eles são criados pelo próprio Senhor Jesus para o aperfeiçoamento da igreja. E cada um de nós deve buscar a estatura de varão perfeito. E devemos prestar atenção com relação às nossas atitudes, de não furtar, não se irar, cuidar daquilo que a nossa boca fala, não usando palavras torpes, não dar lugar ao diabo, mas derrotá-lo nas tentações, sabendo que somos tentados, e sendo benignos, bondosos, misericordiosos e amorosos em relação a todos os que estão na igreja, querendo que a igreja cresça, porque o propósito de cada um de nós estar em Cristo é justamente pregar o reino para que mais pessoas conheçam o reino de Deus e alcancem a salvação. Não para o nosso interesse de recebermos bênçãos que são para nós, mas para pregar o mistério de Deus, que é Cristo. Você que chegou até aqui no final do vídeo, eu vou deixar aqui um acesso para Provérbios 28. Quem acompanha o canal sabe que todos os meses nós fazemos a leitura diária de Provérbios. E embora nesse mês de abril nós tenhamos feito a leitura do Evangelho de Lucas do dia 1º até o dia 24, e aqui do dia 25 até o dia 30 nós estamos lendo Efésios, a proposta de continuar lendo Provérbios está de pé. Provérbios é um livro com 31 capítulos e se você ler todos os meses, todos os dias, cada um dos capítulos, e se você faz isso por 2 anos seguintes, você toma decisões mais sábias. E se você faz isso e pratica Provérbios por 5 anos consecutivos, você prospera em todas as áreas da sua vida. Leia e coloque em prática. Se você não tiver tempo de acessar o vídeo aqui de Provérbios 28, reserve um tempo e medite em Provérbios 28. Mas se você tiver um tempo ou de repente algum versículo, quiser algum comentário a respeito de algum versículo, acesse o vídeo e que Deus abençoe a sua vida. Um outro convite é que você acesse a playlist Meu Dia com Deus. Nós estamos colocando todos os dias a meditação do dia do Café com Deus Pai. E a meditação de hoje, 28 de abril, foi sobre a motivação correta. O que é que faz com que você faça o que você está fazendo? Que você faça as coisas que você está fazendo pela motivação certa. Tem muitas pessoas que buscam dinheiro, fama, poder e riqueza para o seu deleite. Mas se nós buscamos influência e dinheiro para podermos anunciar o reino de Deus numa dimensão maior, então nós estamos com a motivação correta. Vamos adaptar as nossas razões, as nossas motivações para honrar o reino de Deus, honrar a nossa fé no mistério de Deus, que é Jesus. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. A graça e a paz de Cristo. Amém.